Bom, nós estamos aqui, né, com uma aula específica sobre problemas envolvendo equações do primeiro grau. Para a gente resolver esse tipo de problema, primeiramente a gente vai ter que ter algumas etapas a serem realizadas, que é a contextualização do problema, ou seja, a gente vai ler o problema e ele tem algumas representações simbólicas dentro dele que nós chamamos de interpretações específicas de leitura, né? Então, essas leituras elas vão ser interpretadas e transformadas em símbolos equacionários para que a gente possa executar o nosso trabalho de montagem e resolução da operação. Aí eu coloquei assim, nesse assunto se faz necessária a interpretação da leitura específica matemática distribuída ao longo do problema. Após interpretação e montagem do cálculo equacionário, se usa as regras de equações já estudadas anteriormente. Aí essas regras são as regras dos três tipos de equação. Equação simples, com parênteses ou com frações, que a gente já viu ao longo do trabalho realmente. Então veja, nós temos algumas leituras aqui simbólicas e a maneira como a gente vai montar. Então eu coloquei aí exemplos de interpretações de leituras específicas. Quando eu digo assim, um número corresponde a qualquer letra, né, em matemática que seja minúscula e do nosso alfabeto, que são as variáveis. Então, por exemplo, a mais usada é a letra X. Então, se eu digo assim, um número, eu já sei que é X, né, que eu vou botar. O dobro desse número, o dobro é 2. Como o número é X, vai ficar o quê? 2x. A metade desse número é a fração x sobre 2, que é a metade. A quarta parte, teve essa palavra parte aqui, também é fração. A quarta parte, a quinta parte, a sexta parte, a décima parte e assim por diante. X sobre 4 no caso aqui, né? Um número com 12 dá, então, um número com mais 12. Então, um número é x, o sinal de mais, né? 12 dá é o sinal de igual. Tá vendo aqui? Então, veja, um número com 12 dá, olha, sinal de igual, né? Porque essa palavra dá, resulta, é igual, corresponde, tudo é sinal de igual. A interpretação. 2 adicionado ao número resulta. Olha, 2 adicionado a um número resulta, tá vendo igual? A diferença entre a diferença, sinal de menos, ó, entre o triplo de um número 3x e 7 é igual a, certo? E assim por diante. Então, nós vimos aí algumas leituras específicas, tá certo, gente? Então, está feita aí algumas interpretações. Vamos à prática. Exemplo 1. Um número, quem é o número? X. Adicionado mais, veja que eu separei por um pedaço, tá vendo? Ao seu triplo, essa palavra seu aqui é o que? Um pronome relativo. Que é seu? A esse número não é x? Então, triplo desse número, triplo de x, subtraído de 8, olha, 3x menos 8, resulta nesse número, nesse pronome relativo de novo, ó, né? Nesse x adicionado a 24. Veja, resulta, quer dizer, é igual, né? Aí olha o sinal de igual aqui, tal. Aí agora vamos montar. Aí ficou x somado ao triplo diminuído de 8 resulta em
esse número mais 24, tá vendo aqui? Então, a montagem é essa. E aí a gente vai resolver a equação. Do lado esquerdo só pode ficar quem? X já está, 3x já estava. Esse mais passa para cá sendo o quê? Menos 3x. Mais 24 desce. O 8 que era negativo, passando para cá, mais 8. Veja que eu tenho x e x, eles não são iguais? Com sinais o que? Diferente, um negativo e outro positivo. Então, quando eu tenho o mesmo valor, uma vez positivo e outra vez negativo, eu cancelo. Por isso que eu cortei aqui, ó. Aí ficou só quem? 3x. E 24 mais 8 é quanto? 32. Quando eu tenho um número K e outro lá, o x desce sozinho, o 32 vai ser dividido por quê? Por 3. Como eu não posso dividir, vai ficar 32 sobre 3. Então, a resposta, esse número corresponde a 32 sobre 3. Tá certo? Porque como é problema, a gente pode realmente montar uma respostazinha no final. Tá bom, gente? Vamos ao próximo. Segundo exemplo. Sabendo-se que temos que achar x, para isso, essa variável é dada pelo problema. O triplo de um número, então quer dizer que é 3x, diminuído de 8, menos 8, resulta nesse número x, olha, adicionado, somado ao produto. Essa palavra produto quer dizer o quê? Um número que será multiplicado, é uma multiplicação, né? Então, quando eu falo produto, eu vou montar uma multiplicação. Ao produto de 2 vezes, veja, a seu dobro, ao dobro de x subtrai de 4. Então, entre parênteses a gente colocou, porque o produto vai ser de 2 com x menos 4. Como é o 2 relacionado com dois elementos distintos, então a gente coloca entre parênteses, formando a propriedade distributiva da multiplicação. Veja que é aquela propriedade que parece um chuveirinho, né? Olha aqui, a relação de multiplicação aí indicada por mim. Então, o 3x desce, o menos 8 desce, o sinal de igual desce e o x desce. Então, vamos lá. Numa expressão, a gente resolve primeiro a parte multiplicativa. E esses parênteses, eles têm que desaparecer. Então, por exemplo, 2 vezes 2, 4x. Mais com menos, menos. 2 vezes 4, 8. Pronto. E a partir daí surge uma equação simples. Onde do lado esquerdo vai ficar só os elementos de x. 3x desce, recebendo mais x, que passa a ser menos x. E recebendo mais 4, que passa a ser o que? Menos 4. O menos 8 desce e o menos 8 passa para cá sendo o que? Mais 8. Nesse grupo aqui, quais os números que tem sinais iguais? Esses dois. Sinais iguais, repete-se o mesmo sinal e soma. 4 com 1 é quanto? 5x desce o mais 3 igual. Veja, eu tenho menos 8 e mais 8, olha. O mesmo número com sinais trocados, a gente cancela e o resultado é o quê? 0. Sinais diferentes, coloca-se o sinal do maior e vai subtrair. 5 tirando 3, 2x igual a quê? A 0. Bom, nós sabemos que o x não pode terminar negativo, então acrescentamos menos 1 de fórmula. Menos com menos, mais, e o 0 repete porque o 0 é neutro quanto ao sinal. O aluno jamais poderia botar menos 0 ou mais 0 aí. 0 é 0. Então, por isso que ficou nessa montagem. E agora, este 0 será dividido por 2. Por isso, formar a fração. 0 dividido para 2 é 0, que a solução desse cálculo vai ser 0. Então, quem é x? Então, o aluno ele poderia colocar a resposta. Este x corresponde a 0. Um elemento neutro da adição. Poderia colocar dessa forma, tá? Exemplo 3. A terça parte. Quando fala em parte, quer dizer fração. Então, a terça parte de um número. Então, um número é x. A terça parte representa x sobre 3. Que é a fração, né? X em cima e o 3 está embaixo em forma de denominador. Somado
com o dobro de sua metade. O dobro desse x com sua metade. Então, veja, a metade do dobro é 2x sobre 2. Dá, quer dizer, é igual, representa, né? Esse número, que é representado pela letra x, diminuindo o sinal de menos de 2/5. Normal, né? Nós sabemos que fração a gente tem que tirar o MMC, um mínimo múltiplo comum dos números que estão embaixo dos denominadores. Então, no caso, o MMC de 3, de 2 e do 6. Aliás, e do 5, né? Que eu botei 6 aqui, não é 5, tá? Então, e que vai dar a mesma coisa, né? Então, a gente vai fazer assim. 2 vezes 3, 6, vezes 5 daqui, que não era 6, é 5, vai dar 30. Por que eu só fiz multiplicar? Porque 2 só se divide por 2, 3 só se divide por 3, e o 5, que estará no lugar desse 6 que ficou errado aqui, que é 5, também só se dividiria por 5. Então, é a gente multiplicar esses três números realmente que resulta em 30. Então, vocês observam que no lugar de 3, de 2 e de 5 eu coloquei 30, 30 e 30. Aí eu fiz 30 dividido por 3 é quanto? 10 vezes x, 10x. 30 dividido por 2, 15 vezes 2, 30. 30 vezes x, porque não tem como dividir 30x, só multiplica direto, né? E 30 dividido por 5, 6 vezes 2, 12. Veja que quando eu dividi e multipliquei, eu tive que cortar os denominadores, porque em equação a gente cancela, então todos os 30 saíram da conta. Então ficou só a parte superior, que é o quê? 10x que desceu, certo? 30x que desceu, 30x que desceu e menos 12. Veja. Esses dois 30 aqui, eles estavam em lados opostos e eles foram cancelados. Por quê? Porque quando esse 30x passar para lá, vai ser menos. E aqui eu já tenho mais. Então, mais 30 com menos 30, eu já corto aqui mesmo, antes mesmo dele mudar de posição. Então, desceu 10x e desceu menos 12. E agora, esse 10 vai passar dividindo 12, como eu fiz aqui. Como eu não posso dividir 12 por 10, né? Eu vou dividir e simplificar, tirando o MDC de 12 de 10, que dá 2. Então, por isso que eu coloquei o sinal de divisão por 2. Por quê? Porque 12 por 2 dá quanto? Menos 6. E 10 por 2 dá quanto? 5. Então, o resultado final vai ser menos 6 sobre 5. E aí está realizado. Qual será, pois, esse número? Esse número será, pois, menos 6/5, um resultado fracionário. E aí estão feitos 3 exemplos para que a gente veja como é que a gente resolve problemas envolvendo equações de primeiro grau a partir da interpretação simbólica e contextualização. Até a próxima aula.